center aux in playing. Sei, já não são meus, vento levou, mas voltam e então o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. Hoje é tudo que tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando mais essa live da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Muito bom estarmos aqui agora, faltando exatamente, são 19h30. Nós já começamos com uma música, a música que eu especialmente gosto muito, né, do Flores em Vida, é Kleber Lucas?
Baruch. Paulo César Baruch. Paulo César Baruch, né? Uma excelente música e ela é muito sugestiva para esse momento que a gente está vivendo, que quase que forçados a vivermos em casa junto com os nossos familiares. Então aproveite e dê flores em vida. Hoje a gente está vivendo assim um tempo muito complicado, a morte rondando, né, e as coisas acontecendo. Existem prognósticos bastante macabros, vamos dizer assim, daquilo que está acontecendo. Eu queria dar as boas-vindas aqui o pessoal do Instagram, Pedro Campos, a Pascoaloto, a irmã Sheila, Edmur José de Souza, pastor Edmur, bem-vindo também, e Salão da Angélica Coelho, né, seja bem-vinda também. O Alípio acabou de entrar e creio que tem outros aqui que não dá para ver toda a lista, né? Então sejam bem-vindos. No Facebook, até agora, nós temos a Miriam e o Milton já com a gente, né? A Edneide com toda a sua família reunida na sua casa, o irmão João Amaral, a irmã Dalila também, Lúcia, a Márcia e a família do irmão Wilson ali, a irmã Maria Milan e o irmão Valmir, né, ali na sua casa, e temos a Mari Oliveira também como visitante, né? Então, a todos vocês, nossas boas-vindas. Também já entrou a irmã Isabel, a irmã Maria Cícera, o Nelson e a Vilma, né? Então já estão entre nós aqui e é muito bom ter vocês aqui. A gente está citando de início esses nomes porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, mesmo que virtualmente, ali o Senhor se faz presente. Antes de nós prosseguirmos, quero colocar os irmãos a par. A quarentena continua, nós continuamos restritos com a nossa vida restrita. Os decretos aqui da prefeitura, o nosso prefeito avisou que ele vai seguir as orientações que vierem do governo estadual e federal, né? Então nós também aqui vamos continuar nessas restrições. Recebi um boletim hoje e não há nenhum caso confirmado aqui, pelo menos oficialmente confirmado aqui em Ilha Solteira. Mas existem casos em análise. Essas análises têm demorado porque os laboratórios estão sobrecarregados, né? Então, continuamos nessa quarentena. Isso significa que até aviso em contrário, na quarta-feira nós teremos uma live de novo, né? E provavelmente no próximo final de semana também. A gente aguarda aí uma posição melhor para o futuro, né? Então, enquanto não mudar a situação, a gente vai manter as nossas lives aqui, nosso culto virtual, né? E se você precisar da gente, precisar de uma assistência pastoral, eu e o pastor Klaus estamos à sua disposição. Você pode nos acionar e a gente vai atender os irmãos na sua casa, onde for necessário. Eu tenho maior restrição que o pastor Klaus. A gente tem evitado fazer visitas principalmente em hospitais e a doentes, porque a gente pode ser portador desse mal e aí a gente acaba levando para os irmãos, ou de repente até pegar dos irmãos, né? Então a gente nunca sabe. Então os irmãos estejam atentos. A gente gostaria muito de estar aí no meio dos irmãos, mas não tem como, né? A gente tem que se cuidar e também cuidar dos irmãos. Cuide uns dos outros, sejam carinhosos uns com os outros. Quanto mais tempo a gente ficar em quarentena, os relacionamentos entram em dificuldade maior. Então os irmãos vão cuidando uns dos outros, tendo paciência, carinho uns com os outros. Também está em curso a vacinação contra a gripe. E a prefeitura, aqui a Secretaria de Saúde, tem levado nas casas, né,
Então não adianta você ir num postinho, não adianta você ir atrás, porque eles vão mandar você para casa. Então fique aguardando pacientemente em casa. Se você tem o telefone da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura, você pode ligar lá, né, e ver como é que está a situação e eventualmente solicitar uma posição da Secretaria de Saúde também, ok? Então nós vamos seguir dessa forma. Nós vamos agora para mais uma música, né, que nós vamos louvar a Deus juntos. Também outro cântico, né, Rei do meu coração, né? Então, assim que o Klaus tiver condições, a gente vai ouvir essa música. Mais uma vez eu vou sair daqui, né, e a gente tem feito dessa maneira para você não ficar distraído com a minha beleza. Mas você só ouvir a música, feche os seus olhos, fique em espírito de oração, vai orando pelas pessoas que Deus vai colocando no seu coração, na sua vida, para que essas pessoas possam ser abençoadas também. Então vamos ouvir então, Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, tu és Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Glória a Deus, o Senhor Jesus não nos deixa em momento algum. Também quero saudar aqui a entrada da irmã Eunice Novaes, irmão Zé Novaes, em Campo Grande. Eu acho que devem estar em Campo Grande, né? Deus abençoe vocês também lá. Temos orado pela irmã Eunice e vamos continuar acompanhando a vida dos irmãos. Também entrou a irmã Alvina e o Gaúcho, um grande abraço, mantenham a sua fé em Cristo Jesus aqui, a Mônica, sua família também, e também a minha esposa, Dona Fátima Guevara, também está agora a partir desse, já assistindo o nosso trabalho dessa noite aqui, né? Então, nossa gratidão a todos os irmãos que têm entrado. Se eventualmente a gente não lembrar de alguém ou não aparecer, porque a gente tem que ficar acompanhando ali, às vezes pode escapar algum nome, né? Então, nós vamos atualizando os irmãos aí. Se escapar, o irmão perdoa a gente, né? Mas eu quero agora ler um salmo, um momento de salmodiar ao Senhor. É o salmo número 75 da Bíblia, né? Que fala que Deus é juiz, né? É um salmo interessante, né? Um salmo de Asaf, né? Um cântico que você pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar com a gente. Eu vou ler nas traduções mais tradicionais, né, que eu pessoalmente considero mais fiéis aos originais bíblicos, né. O Salmo 75 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levantai as vossas forças. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz, e a um abate e o outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei, louvarei ao Senhor de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Queridos irmãos, só para destacar o versículo 4, aliás, o versículo 9, para a gente ter um destaque que deve ser a postura sua diante de um salmo como esse, né? Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então, você que conhece Jesus Cristo, esteja realmente entregando a sua vida para salmodiar, glorificar. Nós fomos salvos, antes de qualquer coisa, para salmodiar ao Senhor, glorificar ao Senhor Jesus, né?
Bem-vinda a Rosângela também, que entrou agora no Instagram. Que Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, eu queria fazer um desafio para você. A nossa mensagem hoje, ela diz assim: e se eu morrer, o que será da minha vida? É uma mensagem que, na verdade, eu tenho um desejo de fazer aqui um plano de salvação, né? Então vai replicando os links aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, para que mais pessoas possam entrar, porque eu tenho um objetivo de mostrar hoje o caminho da salvação, como alguém pode ser salvo, né? Quero dar também as boas-vindas ao Facebook. Começou a nos assistir a irmã Marta Martins, com a sua família, o irmão João ali. Deus abençoe os irmãos aí no CDHU. A minha filha Milene Gouveia, lá em Araçatuba. Também meu abraço, saudade de vocês ali, da Milene, do Diego e suas famílias. E o João Batista e a sua família também sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Claro que nós vamos orar pelos doentes, né? Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar para a gente através da própria rede social, ou de preferência no Facebook, né? Que a gente vai colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, né? Você também pode usar, antes de começar nossas lives, você pode mandar no grupo da igreja ou nos grupos, né? Você pode mandar o seu pedido de oração e nós estaremos orando ao Senhor por eles, né? Então, nós vamos orar agora, então, por vocês, pela família, e se você tiver alguma coisa para colocar diante de Deus, enquanto eu estou orando aí, você vai orando aí na sua casa e colocando diante do Senhor o seu pedido. Antes de orar, também acaba de entrar aqui a Ana Cláudia, né, que Deus abençoe. Lilian, também sejam bem-vindos. Liliane Silva e também Pascoaloto Sheila mandou um recadinho aí, né? Então, Liliane Silva Melo, né? É muito bom ter vocês aqui. Obrigado por nos honrar, né, com a sua visita. Dirce Aparecida Freire. E a irmã Dirce Freire também. Dirce Aparecida Freire, seja também bem-vinda aí no Facebook, né? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos agora nos dedicar a pensar em Deus e orar. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de mais uma vez, apesar de todas as restrições, Senhor Deus, que nós estamos sofrendo no mundo inteiro, nós podemos falar ao mundo inteiro através da internet, Senhor Deus, a palavra de Deus. Quero te agradecer muito por essa oportunidade que tu nos dá, que em outros tempos não era possível, e isso mostra que o poder da tua palavra ela não para. Os homens podem ser retidos, os homens podem ser presos, mas a tua palavra não para, ela sempre avança de alguma forma, Senhor Deus, e alcança os corações que tu predeterminou, aqueles corações que tu queres, Senhor Deus, que sejam alcançados. E eu sei que a tua palavra diz que tu deseja salvar a todos. Então, queres também que a tua mensagem chegue a todas as pessoas. Então, nós te louvamos, agradecemos por esses canais virtuais que a gente tem de poder pregar o Evangelho. E mais ainda, Senhor, não só nesse momento ao vivo, mas depois isso vai ficar gravado e outras pessoas a qualquer tempo poderão acessar e aprender um pouco mais da tua palavra. Então nos enche do teu Santo Espírito para que a gente seja fiel àquilo que a tua palavra ensina. Me sinto muito responsável, Senhor Deus, a responsabilidade é grande de ser um porta-voz da tua palavra. E eu não quero ser porta-voz de nada que não seja da tua palavra, da tua vontade, e que possa assim então abençoar pessoas e levar pessoas
diante de Ti. Temos muitas famílias, Senhor Deus, que agora estão nas suas casas, tem que ficar em casa, Senhor, não tem como fazer diferente, e eu quero pedir especialmente pelas famílias que com certeza estão aprendendo muito uns com os outros, aprendendo a conviver, Senhor Deus, e aqueles que estão eventualmente tendo alguma dificuldade de relacionamento nas suas famílias, que Tu dê sabedoria usando do alto, Senhor Deus, para que possam se dedicar um ao outro, Senhor Deus, se amar um ao outro, suportar um ao outro e conviver bem uns aos outros, para que a sua casa onde eles estão vivendo possa se tornar um lar feliz, um lar de amor. E peço, Senhor Deus, pelos solitários, eventualmente podem haver pessoas que estão sozinhas nesse momento, e eu quero te pedir, Senhor Deus, que eles se sintam acompanhados pelo Espírito Santo, pelo Deus eterno, Senhor Deus, por Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador, e que não sintam o peso da solidão e não venham a se deprimir por causa disso. Quero pedir, Senhor Deus, por nossa nação, principalmente pelos homens públicos e por aqueles que são responsáveis para tomar decisões nesses dias difíceis, não só para nós, mas difíceis também para eles, porque como nós, eles têm suas convicções, têm os seus desejos, têm seus acertos e seus erros. Então, em nome de Jesus Cristo, a gente pede por nossas autoridades, para que Tu dê sabedoria do alto, para que compreendam que acima de tudo são ministros do Senhor e devem a Ti satisfação de tudo aquilo que fazem, Senhor. Então colocamos desde o presidente da República até o nosso prefeito, Senhor Deus, nas Tuas mãos, aqueles que têm responsabilidade nas câmaras legislativas, tanto a Câmara Municipal, o Legislativo Estadual e as câmaras de deputados e senadores, Senhor. Ser com eles e abençoe e dê sabedoria. E se há homens maus entre eles, Senhor Deus, que sejam repreendidos e contidos por Ti, Senhor Deus. Abençoa também as nossas outras autoridades, como delegados, policiais, enfim, todas aquelas autoridades que estão trabalhando para nos abençoar. Abençoa médicos e enfermeiros que não podem trabalhar. Que Tu esteja, Senhor Deus, com cada um deles, para que sejam preservados e mantidos com saúde, para que eles possam atender os doentes, Senhor Deus, e não venham fazer falta, Senhor. Então, cuida da saúde dos nossos médicos, enfermeiros e também dos nossos técnicos nos laboratórios, que têm que lidar com o coronavírus também, quando chega nos laboratórios, Senhor Deus. E é um risco também de se infectarem. Então, cuida, Senhor, de toda a rede de saúde, para que possam fazer um bom trabalho e minimizar essa pandemia. Com relação à pandemia, nós pedimos a cessação dela, que ela pare, Senhor Deus, que pare de ceifar vidas no mundo, em qualquer lugar do mundo, Senhor Deus, para que nós possamos voltar à vida normal, glorificar o Teu santo nome. E nos ensina, Senhor Deus, que a vida pertence a Ti, que cada um de nós, Senhor, é seu, e por isso nós devemos glorificar o Teu santo nome com a nossa vida, Senhor. Abençoe os nossos enfermos, como a irmã Sheila, como a irmã que está, no caso a irmã Sheila, se recuperando de cirurgia, como a irmã Célia, Senhor Deus, que tem sofrido muitas dores, estejas intervindo na sua vida, Senhor Deus, para cessar essas dores. Também a irmã Geni, que continua internada e que Tu tens abençoado ali, Senhor Deus, com vida para ela. E também outros irmãos, mesmo nas suas casas, irmãos que têm tido algumas dificuldades com enfermidades, que Tu estejas abençoando a todos. Também, Senhor Deus, existem pessoas que estão presas, Senhor Deus, e não sei todos esses que estão presos têm alguma condenação, mas que Tu tenha misericórdia deles, Senhor Deus, também faça com que possam Te adorar em verdade e em espírito, entregar suas vidas a Ti. Enfim, todas as pessoas, e especialmente os que estão ligados com a gente agora. Abençoe-nos,
para a honra e glória do teu santo nome, porque é em nome de Jesus Cristo, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém? Amém. Muito bem, nós vamos ter agora mais uma música, né? Aqui a Sheila pede pela cunhada, então o Senhor Deus abençoa a cunhada dela, que está precisando de alguma coisa aí, né, com relação à sua vida. Também a música que nós vamos ouvir é o hino 275 Canta Minha Alma. Vamos ouvir então essa música, Canta Minha Alma, e aí você já vai preparando seu coração aí também, porque já vamos ouvir a mensagem. Ouçamos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Renda sempre ardente louvor ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Quero dar as boas-vindas também a Aparecida e o Marcos, lá de Guararapes. Muitos anos atrás fiz o casamento deles, né? Saudade desse povo todo aí. Um abraço, obrigado por me honrar de estar aqui junto com a gente nessa live. Também acabou de entrar a irmã Eide, né? Um abraço para a Eide pelo Instagram, que Deus a abençoe também e que a vida seja graciosa com você. Amém? Há uma convocação da Convenção Batista Brasileira
a Convenção Batista Brasileira, que nós estamos filiados. Ela está convocando os batistas do Brasil para amanhã, dia 30, nós temos um dia de oração. Um dia que nós vamos interceder pelo Brasil, né? Então, quero que os irmãos, nos seus momentos lá de oração, anota aí em algum lugar, né? A gente vai colocar amanhã nos pedidos lá, vai colocar no Instagram, aliás, no nosso WhatsApp, que para não esquecermos de orar. Então, nós vamos colocar tudo ali, né? Então, amanhã é o Dia Batista de Oração, é um dia especial, né? Que a Convenção Batista Brasileira nos convoca para nós estarmos orando. Também eu quero dar um abraço ao Rodrigo Coquinho, que entrou aqui no Instagram agora, junto com a sua família. Deus abençoe o irmão também. Meus amados irmãos, nós vamos fazer aquela operação Instagram, irmão, né? Nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Como o Instagram, ele tem 1 hora de duração de gravação, né? Daí ele automaticamente encerra. Então eu vou começar a pregar daqui a pouquinho, o Klaus vai soltar uma música, né? E durante essa música nós vamos sair do Instagram e vamos voltar ao Instagram. Então todos os irmãos que estão no Instagram nesse instante devem voltar assim que a gente sair. Vai cair seu link, a gente vai reiniciar o link. Eu peço encarecidamente que os irmãos entrem. Se você tem Facebook, entra lá no Facebook, lá não vai cair. O Facebook vai continuar normalmente, vão continuar ouvindo a música, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque daí a gente vai ter 1 hora para frente para a gente fazer a mensagem e a parte final do culto, né? Então nós vamos agir dessa maneira. A música, a próxima música é Só Tu és Santo, né? Então durante essa música, Só Tu és Santo, que é um cântico, nós vamos fazer essa operação com relação ao Instagram. O pessoal do Facebook continua normalmente, não vai acontecer nada com vocês aí. Vamos então ouvir a música Só Tu és Santo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
não há ninguém como Jesus Cristo, não há, de forma nenhuma. Antes de entrar na mensagem, só orientar os irmãos direitinho com relação ao dia de amanhã, que é o dia batista, dia da oração. Tem um link que você pode entrar no Facebook da Convenção Batista Brasileira. Lá tem todas as informações e tem um link onde você pode baixar o guia de oração. Lá tem muitas informações, muitos pedidos de oração. Você pode ler lá e baixar todas todas aquelas informações lá, né? Então, você entra amanhã, Convenção Batista Brasileira, também tem o site e tudo mais. O nome do link é Juntos em Oração pelo Brasil. Juntos em Oração pelo Brasil. Você clica em cima, você vai já poder ler lá e orar por tudo aquilo que eles estão pedindo ali. Também é bom lembrar que nós temos bastante tempo agora, né, para orar. Então gasta bastante tempo em oração, senta na frente do computador, deixa um pouco a televisão de lado e tira esse tempo para nós orarmos, né? Quero mandar um abraço também à irmã Elielza Miranda e toda a sua família ali em Sertãozinho, que também está aqui junto com a gente, tem estado nesses dias junto com a gente. Como é que estão aí o irmão Antônio, toda a família? Todos bem? Deus abençoe vocês aí. Irmãos, meu desejo hoje até a música, né? Eu não combinei nada com o Klaus, mas Deus é maravilhoso, né? Ele que monta as coisas, né? E eu quero, tenho um desejo de deixar gravado aqui todo um plano de salvação, né? Que Deus quer para as nossas vidas. O que Ele fez para nos salvar, né? Então o título é: e se eu morrer? O que será da minha alma, né? Se eu morrer. Nós temos ouvido muito falar de morte, pessoas, infelizmente, por causa dessas doenças, têm partido, Deus tem recolhido. E se acontecer comigo, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes tem alguém muito doente que parece que vai morrer a qualquer momento, mas aí você é surpreendido com outras pessoas que não estão doentes e morrem antes, né? Então ninguém sabe o dia, a hora que vai morrer, esteja ele doente ou não, né? Enfim, você pode ser surpreendido com a morte. Mas se morrer, o que vai acontecer com a sua alma? E eu vou começar com um texto, coração da Bíblia, que todo crente sabe de cor, né? Que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aí é um resumo do plano de Deus. Um resumo nessas duas frases aqui colocadas, tudo que Deus quer para as nossas vidas, né? A tese que eu quero defender aqui, que todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. Sua alma está segura eternamente. Então, começar a dizer dessa maneira, né? A sua alma, se você crê em Cristo Jesus, sua alma está segura. Você pode morrer hoje, amanhã ou daqui 100 anos. O certo é que a gente vai morrer, infelizmente, né? Mas a sua alma está segura. Eu quero começar também, introduzir essa minha fala da seguinte maneira. Deus criou o homem perfeito. Deus fez Adão e Eva de uma maneira perfeita e criou eles com uma única oportunidade de pecar, uma só oportunidade. Deus disse para Adão e Eva: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou do centro do jardim, vocês não devem comer, porque certamente o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer, né? Vão se abrir os olhos e vocês vão morrer. Mas os homens não entenderam aqui o que era morrer. Adão e Eva não sabiam, nunca tinham visto uma pessoa, qualquer coisa, morrer, né? Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram. Claro que por influência de Satanás, tentação de Satanás e tudo mais, eles pecaram. E com o pecado veio
a pior de todas as consequências, dentre muitas consequências, a realidade da morte e do inferno. E nos tirou do céu, né? Adão e Eva estavam no paraíso, que é o céu, né? Então Deus, após o pecado, também providenciou uma única oportunidade de sermos salvos. Havia uma única oportunidade de pecar, o homem pecou. Agora tem uma única oportunidade de sermos salvos e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Qual é essa oportunidade? Como poderei ser salvo da morte eterna, né? E é o que hoje eu então vou explicar para os irmãos. Antes é preciso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tem gente que fala que ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E Deus, por sua vez, ele produziu a Bíblia, usando cerca de 40 autores humanos, para trazer a sua palavra a todos aos homens. É uma revelação da vontade de Deus para o ser humano. Por isso, não é prerrogativa de qualquer religião estabelecer um meio de salvação. Nem nós batistas, nem presbiterianos, nem católicos, nem muçulmanos, nenhuma religião estabelece prerrogativa de salvação. Só Deus fez isso e isso está revelado na Bíblia. Também nenhuma religião pode proclamar o perdão dos pecados e a consequente salvação eterna. Há pré-requisitos para que isso aconteça, nós vamos ver isso. É bom lembrar que o céu pertence a Deus. O céu é de Deus, ele não é nosso. E nós não temos direito a ele. Ele é do Senhor, né? E lá só entra quem Deus deixar entrar. E ele estabeleceu regras, estabeleceu a forma como alguém pode entrar e adentrar no céu e estar depois da morte na sua eternidade lá. Caso contrário, se você não obedecer essas regras e não seguir essa orientação de Deus para chegar lá, o inferno é o lugar onde todo pecador vai. Se você quer um outro caminho, se você é rebelde, quer seguir uma outra orientação que não seja orientação bíblica, que Deus deu e dá através da Bíblia, então infelizmente você não vai adentrar o céu, porque Deus disse que só vai entrar no céu aquele que segue essa regra. Então, o que aconteceu? Adão e Eva então pecaram, eles estão em pecado, e aí Deus colocou todo homem debaixo do pecado, todo ser humano debaixo do pecado. Em Gálatas 3, versículo 22, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, e sempre lembrando que João 1 fala que Deus é a palavra, que Jesus Cristo é a palavra, né? Que é o verbo eterno, então, que foi vivenciado, se tornou vida na pessoa de Jesus Cristo. Ele, Deus, através da sua palavra, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estabeleceu que todos os seres humanos estão debaixo do pecado, né? O plano de Deus é simples e parte do fato de todos nós, descendentes de Adão, portanto, todos nós somos pecadores. Nós nascemos com a possibilidade de pecar e nós pecamos, né? Em segundo lugar, todos nós nascemos pecadores, né? O livro de Romanos, né, capítulo 3, versículo 23, diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Mas há pessoas que acham que não, que acham que eu não prejudico ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu não mato ninguém, enfim, sou honesto, sou correto e tudo mais. Isso é ótimo, maravilhoso, mas a gente pensa coisas erradas, a gente fala coisas erradas, a gente se ira de momentos errados, a gente comete erros, e os erros que de alguma maneira maculam a santidade de Deus, elas são pecado.
E é por isso que qualquer pecado, por menor que ele seja, ele tem a sua consequência. Então nós somos pecadores desde criança. No Salmo 51, versículo 5, que é aquele salmo que eu pessoalmente gosto muito, do arrependimento de Davi, ele diz assim: eis que em iniquidade, eis que em pecado fui formado, e o pecado me concebeu, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando, né, e mostrando que desde a sua concepção, desde da mais tenra idade, nós fomos concebidos e nós fomos concebidos em pecado. Não é uma questão de pecado original, é uma questão de sermos pecadores. Nós nascemos com grandes 100% de chance de pecar, né? Não existe 99,999, não. É 100% de chances de pecar. Então a gente conclui que todo ser humano é pecador e está destinado, por causa disso, à condenação eterna. Há exemplo de Adão e Eva. Assim que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim e foram colocados aqui na terra, e uma série de coisas que não aconteceriam passaram a acontecer, e como eu já falei, a principal consequência, é o terceiro ponto aqui, a principal consequência dessa situação de pecado é a morte eterna e a morte física. O versículo 6 de Romanos, o versículo 23 de Romanos 6, então Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, a consequência, o pagamento pelo pecado é a morte. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Antes de Adão e Eva pecarem, não havia possibilidade de morrer. Não existia morte. Apesar de Deus já ter criado a possibilidade, não existia morte. Você imagina como seria extraordinário a gente não ter essa realidade sobre nós, incontestável. Toda cidade, todo povoado tem um cemitério, porque as pessoas morrem. E este é um resultado direto do pecado. Se não for o pecado, não haveriam cemitérios, né? E não só a morte física ela acontece, mas também a morte espiritual. Em Apocalipse 20, 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte. Há uma outra morte, além dessa física que a gente presencia quando uma pessoa morre, seja ela crente ou não, há uma segunda morte. Em Apocalipse 2, 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ouça, meu querido irmão, querida irmã, ouça, meu amigo, aquilo que a palavra de Deus diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus por isso. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, quem é que vence? É aquele que crê em Cristo Jesus. Jesus já venceu por nós, já ganhou a vida eterna para nós. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, não precisamos temer a segunda morte. A primeira morte, pela Bíblia, ela é suave comparada à segunda morte, né? É uma passagem dessa realidade para a realidade de Deus, né? Mas a segunda morte, ela é terrível. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurados, felizes, abençoados são os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele, né? Bom,
quem é que vai fazer parte da primeira morte? A Bíblia deixa isso, da primeira ressurreição. A Bíblia deixa isso claro, que nós vimos esses dias, na primeira ou segunda live, que eu não lembro que eu fiz, falei sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo voltar, as pessoas que morreram amando a Cristo, servindo a Cristo, morreram crentes em Cristo Jesus, elas ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. Os demais continuarão para uma outra ressurreição, só que eles serão trazidos de volta para serem julgados e condenados e julgados ao inferno. Tem um texto em Apocalipse que fala que o inferno dará os seus mortos, né? Então, meus queridos irmãos, a segunda morte, ela é a condenação eterna. Mas felizes aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição, e só os que creem em Cristo Jesus, que morreram crendo em Cristo Jesus, é que serão salvos da segunda morte, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Em quarto lugar, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, é cheio de graça, né? Ele é graça pura, cheio de amor para conosco. Então, voltando ao texto de Romanos 6:23, que diz, porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito, para mim é uma redundância aqui, mas eu creio que há uma ênfase. Dom, qualquer dom, já é alguma coisa que é dada gratuitamente. Dom vem de dar, né? Então Deus nos deu gratuitamente a vida eterna para toda pessoa que crê. Por isso que diz, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a nossa vida, a vida eterna, ela é conquistada por nós e para nós, melhor dizendo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, volto a dizer, a palavra Senhor quer dizer proprietário, nosso dono, aquele que é dono da nossa vida. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aqui é Jesus falando, tem a vida eterna. A conjugação do verbo é tem a vida eterna, no presente, né? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ele passou da morte espiritual para a vida espiritual. Ou seja, ele deixou de ter a possibilidade de morrer eternamente, que é a segunda morte. Então, mas para isso, diz o texto que tem que ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e crer em Deus. Ouvir a palavra de Cristo e crer em Deus é justamente fazer o que Ele quer para que a gente tenha acesso aos céus. Ou seja, você só vai ter acesso se você crer em Cristo. Se você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas ainda, quanto isso custa? Em Efésios 2, 8 e 9, diz claramente, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é gratuita. Toda boa obra que a gente faz, e a gente deve fazer, principalmente nesses dias de sofrimento, que nós pudermos fazer de boas obras e coisas boas, abençoando vidas de pessoas, nós devemos fazer. Mas estas boas obras não dão direito à salvação. É só Jesus Cristo que pode dar, porque a salvação é gratuita, é pela graça. Em Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei, você pode entender o seguinte, olha, se eu obedecer isso aqui, fazer todos os mandamentos, todas as leis lá, e eu fazer tudo certinho, for tudo correto, não, isso não vai te salvar. Isso é uma obrigação de cada um de nós, né? Como cidadãos que a gente tem,
já a gente deve viver fazendo o que é correto, ser honesto, enfim, ter uma vida correta diante das pessoas que nós amamos. Mas o fim da lei é Cristo, não no sentido de que a lei foi abolida, mas ele cumpriu toda a lei, e é ele que vai dar a salvação em Cristo Jesus. Isso é justo, isso é correto, mesmo porque não haveria possibilidade de nós cumprirmos toda a lei. Toda quebra de lei é pecado. Então somos pecadores, como nós já vimos. Então, a conclusão óbvia é: a salvação é gratuita. Não precisa mais fazer qualquer sacrifício, qualquer coisa para obter a salvação. Eu já contei para os irmãos, né? E eu não vou mencionar aqui o nome, né, da religião, mas eu estive num lugar onde havia um lugar de peregrinação e as pessoas subiam uma grande pedra. Na verdade é uma pedra cheia de fendas e tinha um trilho lá que a pessoa subia e era muito interessante aquela pedra lá. E aquilo lá virou um lugar de misticismo religioso. E lá, estando lá, a gente subiu aquela pedra, não para ser salvo, a gente fazendo turismo mesmo. E aí o que aconteceu? Uma pessoa subiu, quando ela chegou lá em cima, ela começou a pular de alegria e falar assim: ó, agora estou salvo, eu fiz a peregrinação. Aí tinha uma irmãzinha nossa lá, ela diz: não, o senhor não está salvo não. Você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele, na verdade, subiu lá na pedra para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem sacrifício que salve você. Todo sacrifício já foi feito por Jesus Cristo. Aliás, se você está fazendo algum sacrifício para alcançar a salvação, então você está afrontando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não resta mais sacrifício nenhum para ser feito. Aliás, em Hebreus vai falar que, vamos supor que haja uma possibilidade da pessoa apostatar da fé, e para ela voltar, Jesus Cristo teria que vir de novo, morrer na cruz de novo, fazer todo o processo de novo para a pessoa poder ser salva. E aí tem uma frase que diz assim: não resta mais sacrifício para essas pessoas. Então, eu quero tirar da sua cabeça de que se você não crê em Cristo Jesus e que vai ser salvo, não adianta nada. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas vamos supor que um ateu, uma boa pessoa, foi uma pessoa não sei o quê, ou outros falam de ser uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Bom, a Bíblia prevê isso tudo. Os que sem lei vivem, sem lei perecem, diz a palavra de Deus. E os que não querem saber de Cristo Jesus perecem, não importa quem for. O que salva é a pessoa de Jesus Cristo, e ele estabeleceu que para ter a salvação e o céu que é dele, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em quinto lugar, o que eu devo fazer? Como devo agir para ter a salvação? Já falei várias vezes, mas aqui em João 3,16, nosso texto inicial, diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Ou seja, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é preciso crer em Cristo Jesus. Crer. É bom salientar isso, né, para você, meu querido irmão, minha irmã e eventuais pessoas que vão ver esse vídeo no futuro. Crer é assumir um compromisso com Jesus, é estar comprometido com Jesus Cristo. Não é aquele crer da fezinha que você faz lá na loteria. Aliás, tem gente que vai lá, paga para fazer uma fezinha e depois nem confere o número, porque não acredita que vai ganhar, ele não crê. Então tem muitas pessoas assim, vivendo uma vida quase que religiosa, né, uma vida de religiosos, não creem em Jesus, vão na igreja, fazem um monte de coisas, mas não creem. É a mesma coisa que comprar uma loteria e não acreditar que vai ganhar e não crer. Então, esse crer é certo que você vai ganhar. O prêmio é seu, você vai entrar nos céus, né? João 3,36 resume isso tudo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Então, é preciso crer em Cristo Jesus. A segunda coisa é arrepender-se dos seus pecados. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, diz Jesus lá em Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesus veio chamar pessoas ao arrependimento, pecadores ao arrependimento. Se você se acha muito justo, correto, e Jesus tinha os fariseus e algumas pessoas muito religiosas, se achavam os bambambam da fé cristã, eles não alcançaram salvação, porque eles já se achavam justos. Mas se nós nos reconhecermos como pecadores, então nós seremos chamados ao arrependimento. Arrependa-se, mas tem que ser um arrependimento sincero, do fundo do coração e da alma. E para se arrepender de alguma coisa, você tem que reconhecer que você errou, que a gente é pecador, então tem que reconhecer isso. Ainda em Lucas, capítulo 24, 47, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós estamos pregando em nome de Jesus Cristo? O arrependimento e a remissão dos pecados. Com todo respeito de uma grande autoridade religiosa mundial que fez lá um ritual, perdoando todos os pecados das pessoas que estão com coronavírus, coisa assim. Isso é uma afronta contra o Senhor Jesus Cristo. Isso não funciona. Você precisa crer em Cristo Jesus. Aí você diz, não, mas isso é a sua religião que fala. Não. Minha religião não fala isso. A minha religião fala que a Bíblia é a palavra de Deus. É a regra de Deus para uma pessoa ser salva. Eu posso ser a pessoa mais fantástica do mundo e fazer uma oração pelo perdão dos pecados de todo mundo. Deus não vai perdoar, porque Ele estabeleceu que para receber o perdão dos pecados precisa crer, e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isto vale para todos, inclusive os religiosos, inclusive esses, inclusive as pessoas que se acham salvas só porque são religiosos ou são sacerdotes ou qualquer coisa. Toda e qualquer pessoa, todos foram colocados no mesmo nível, todos são pecadores, então todos precisam crer em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. Em terceiro lugar, Romanos 10, versículos 12 e 13 diz assim: portanto não há diferença entre judeu e grego, ou seja, entre povo religioso de Deus, que eram os judeus, e os gregos, que os judeus achavam que eram perdidos por serem gregos. Não existe diferença. Porque um mesmo é o Senhor de todos, de gregos e judeus, ou seja, judeus e todo o resto do mundo, que não judeus. Rico para com todos os que o invocam. Cristo é rico para com todos que o invocam, ou seja, Ele vai atender a toda e qualquer pessoa, de qualquer canto do mundo, de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer língua, que invocar Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você precisa invocar. Invocar é fazer uma oração, entregando sua vida para Jesus e passar a falar com Ele, viver para Ele, tê-lo como Senhor da sua vida, tê-lo como Senhor, como dono da sua vida. Essas três coisas que eu coloquei aqui, que é crer em Cristo Jesus, arrepender-se dos pecados e invocar o nome do Senhor, não é uma sequência uma atrás da outra, não, é junto, é concomitante, Na verdade, se você crer mesmo e for sincero, você vai sentir o peso do pecado sobre você, você vai se arrepender e vai pedir a misericórdia de Deus. Você já está invocando. Isso tudo no mesmo momento, naquele momento crucial, maravilhoso, extraordinário, que é o momento da conversão de uma pessoa a Cristo Jesus. E para finalizar, eu queria acrescentar nesse plano de salvação uma pergunta.
e provar biblicamente, né, justamente para a gente ter essa seriedade com a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela ensina alguma coisa, é aquilo que vai ser. Existe outro Salvador além de Jesus Cristo? Existe? Há uma possibilidade, mesmo que remota, de ter um outro Salvador como Jesus Cristo? A Bíblia diz que não. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Está falando de Jesus. A pedra é Jesus, não Pedro. A pedra é Jesus. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, deixa eu ler de novo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedra principal. Ali em cima de Jesus Cristo está tudo com relação à vida cristã, a salvação está sobre Jesus Cristo. E não tem nenhuma pedra do lado, é só Jesus Cristo, é Ele, né? Ele. E aqui tem o versículo 12, que para mim fecha essa situação de uma maneira maravilhosa. E em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz isso. Não é o pastor Nelson, não é a religião batista, o evangélico, não é evangélico. A Bíblia que está acima de nós todos diz isso. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens de todos os tempos, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome foi dado entre os homens em toda a história da humanidade, e isso vai ser até o fim da história da humanidade. Não há outro Salvador. É só Jesus Cristo que pode salvar, porque o céu é dele, ele estabeleceu como se entra lá, e você já aprendeu como se faz isso. Então, entrega a sua vida para Jesus, né? E faça isso. O Jonas, né? Você conhece a história de Jonas, ele estava lá dentro do peixe, né? Foi o desobediente a Deus, um peixe engoliu ele, estava lá dentro, ele fez uma oração, e durante essa oração, ele diz lá em Jonas 2, versículo 9b, ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconheceu que ao Senhor pertence a salvação. Ela não pertence a mim, não pertence à minha igreja, não pertence a nenhuma igreja, não pertence a nenhuma organização, não pertence a ninguém. Pertence a Jesus Cristo. Nenhum outro ser humano tem a salvação. O Senhor pertence à salvação. Mas outros textos para reforçarmos isso, aliás, nenhum outro texto, só esse que eu quero colocar para os irmãos. Então, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. E também ao Senhor pertence a salvação. Então, meus queridos, eu quero resumir isso aqui agora, e depois, se você quiser, a gente pode mandar para você todos os textos bíblicos, para concluir e fazer um resumo aqui. Primeiro, Adão e Eva pecaram, e isto colocou toda a humanidade sob o pecado. Adão e Eva pecaram, e todos nós nos tornamos pecadores. A partir daquele momento, todos os que nasceram de Adão e Eva, eles não tinham filhos antes, então todos nascemos pecadores. Então, somos pecadores. A principal consequência, e a mais terrível de todas as consequências, é a morte, tanto física quanto espiritual. Você já viu pessoas mortas, e se você não crê em Cristo Jesus, vai ver pessoas espiritualmente mortas. Na verdade, a gente já é morto espiritualmente se não tiver Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Então essa é a principal consequência. Existem outras, né? Mas essa é a principal. Mas Deus dá uma solução. Cristo é a solução. Com salvação gratuita, pela graça. De que maneira? Crendo em Cristo Jesus. Você precisa crer em Cristo Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece, como nós já vimos, concomitantemente, acontece junto.
E finalmente, ter ciência de que Jesus Cristo é o único Salvador e que não há outro Salvador. A frase que nós usamos muito no passado, só Jesus Cristo salva, está baseada em Atos 4:12. Só Jesus Cristo salva. Não tem outro Salvador. Sendo assim, me resta fazer um apelo a você que está nos assistindo, que aceite a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Creia nele. Admita que você é um pecador. Coloque a sua vida diante de Deus e passe a viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então, se você vier a morrer, é a pergunta inicial do nosso texto. Se você vier a morrer, se você creu em Cristo Jesus, você não precisa se preocupar, você estará salvo. Não é eu que estou decretando isso, o Senhor decretou isso na sua palavra, né? Então, creia em Cristo Jesus, coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E que Deus vai te abençoar com a maior e a melhor e a mais extraordinária bênção dos céus, que é a salvação. E Ele ser o Senhor da nossa vida. Queridos irmãos, nós buscamos muitas bênçãos. A gente busca muitas bênçãos, né? Buscamos muitas. Mas a principal bênção que você deve buscar é a salvação em Cristo Jesus. Você deve orar, deve colocar a sua mão, a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Meus irmãos, para a gente então pensar, enquanto nós vamos soltar uma música aqui, Perdoa-me, que é o hino 275 do Inário para o Culto Cristão, vai fazendo essa oração, vai entregando a sua vida para Jesus, depois entra em contato conosco para a gente ajudar você a seguir a sua vida cristã adiante. Então vamos ouvir a palavra, o hino Perdoa-me, e depois a gente vai fazer o encerramento do culto, né? O hino é um hino com certeza que vai apelar ao seu coração e à sua vida. Vai fazendo essa oração. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar.
Meus queridos irmãos, que Deus realmente abençoe os irmãos que tenham feito essa oração, que Deus realmente toque o seu coração. E não deixe, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, de entregar ainda hoje a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quero agradecer mais uma vez todos os irmãos que entraram nessa live, que estão aqui com a gente, E nós vamos encerrando esse culto. Eu vou dar a bênção e depois ainda vai rodar um hino que a irmã Isabel pediu. Senhor, Tu és a minha porção. Que seja uma confissão de cada um de nós daquilo que o Senhor é na nossa vida, Que a gente faça isso. Então vamos orar para a gente encerrar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Querido Jesus, obrigado pela salvação tão maravilhosa e tão grande amor a nós dispensado. Não tínhamos mérito nenhum, mas o amor não vê mérito, o amor quer amar. E nós somos alvos desse amor. Faça com que muitas outras pessoas possam compreender isso, que o Espírito Santo de Deus vai agindo no coração, na vida das pessoas, convencendo elas do pecado, da justiça, do juízo, para que venham a se converter e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Obrigado por cada irmão e irmã que acompanhou essa live, que Tu esteja abençoando a todos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe a todos e seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aguardar. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei, em Ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção. Sublime sorte coube a mim, por Ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim no Teu reino de amor. És minha porção. Bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Imenso e puro é Teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha porção. És minha porção. És meu galardão. És meu galardão. Bem-aventurado sou, Tu és minha porção.